Ei, gente, olha o que eu trouxe para o nosso Buscando a Deus nas Férias. O livro Perseverança, que é o novo livro lançado no mês de dezembro. Aliás, seja bem-vindo ao Buscando a Deus nas Férias 2024. O programa Buscando a Deus nas Férias está baseado na nossa campanha. A gente faz uma campanha na igreja chamada Buscando a Deus nas Férias. Por quê? Porque mesmo quando as pessoas estão de férias, elas precisam buscar a Deus. E nesse Buscando a Deus nas Férias, eu trouxe você para um tempo de férias comigo, aqui no Divino Refúgio Café e Livros. Aliás, aqui no Divino Refúgio é um dos lugares onde você vai poder encontrar o livro Perseverança. Outro lugar durante as férias vai ser no site da editora balsamodegileade.com.br. Você vai poder encontrar o livro para a gente trabalhar Buscando a Deus nas férias durante essas férias 2024. O objetivo desse programa é te dar um incentivo, um caminho para que durante as férias você tenha uma vida devocional semanal. E a gente está indicando esse livro porque ele é lançamento, vai ser uma bênção para você e por causa do tema. Perseverança é o tema desse momento. E o nosso objetivo é que a gente trabalhe assim. A gente, no Buscando a Deus nas Férias, que vai sair a cada domingo, você acompanha com a gente aqui no canal as explicações sobre os capítulos, uma quantidade de capítulos. E durante a semana, você vai ler aqueles capítulos que a gente combinou aqui, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, porque a gente não faz nada nessa casa sem orar, não é? Perseverança, livro novo que vai te abençoar. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós começamos o programa Buscando a Deus nas Férias, essa série que vai trabalhar o livro Perseverança, e nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não fizer uma intervenção. Então nós consagramos o ambiente do lado de cá, consagramos também o ambiente do lado de lá da tela, onde teu filho, tua filha está recebendo essa palavra. E o meu clamor ao Senhor é para que a sua intervenção sobrenatural ministre do lado de cá, me usando o pessoal da produção que está com a gente, usando o ambiente, usando os detalhes da cenografia para falar ao coração do teu filho, da tua filha ali do outro lado da tela. Em nome de Jesus, eu clamo para que o poder do sangue de Jesus nos proteja do lado de cá, mas também proteja teu filho do lado de lá, para que esse tempo de se expor à palavra seja um tempo de intervenção do Espírito e que toda a ação das trevas do lado de cá e do lado de lá saia, liberando o ambiente para essa intervenção divina, onde teu filho, tua filha vai receber uma palavra de Deus poderosa, em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, a gente vai trabalhar perseverança. Você vê o episódio com a gente e durante a semana você lê os capítulos indicados, tá bom? Vamos começar a nossa aventura no livro Perseverança pelo sumário. No sumário, você vai ver que temos aqui 18 capítulos de muita revelação. E hoje eu quero falar para você sobre a introdução, o capítulo 1, é preciso perseverar, capítulo 2, perseverança em Saul, e capítulo 3, perseverança em José. Esses 3 capítulos mais introdução vai ser a sua tarefa dessa semana que vem. No próximo domingo, a gente vem e a gente trabalha a partir do capítulo 4, tá bom? Então, lembra que você precisa ler esses 3 capítulos mais introdução. Sabe uma coisa que é legal? É legal você armar um grupinho para ler junto, para discutir, para falar a respeito, sabe? Junta com os amigos nas férias. Normalmente a gente não sai de férias sozinho, né? A gente sai de férias no meio do povo, no meio da galera que a gente relaxa, brinca, come junto. É importante comer nas férias, porque depois volta a dieta, tá? Então, seria legal se você aproveitar esse momento de devocional e compartilhar com pelo menos mais uma pessoa. Por falar em compartilhar,
eu queria te sugerir que você comentasse aqui embaixo sobre o que você está vendo, o que você está recebendo e mais, coloca aqui embaixo perguntas. E para você colocar perguntas, vai precisar ler, tá? Coloca aqui embaixo, nos comentários, perguntas, porque no final a gente vai fazer um episódio, pós-férias, claro, só com um Pergunte ao Pastor baseado aqui. A gente vai pegar as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários, vamos fazer uma seleção de perguntas e vamos fazer um pós-férias só respondendo essas perguntas, tá bom? Então, faz isso e cobra do pessoal que está lendo com você para fazer também, botar aqui nos comentários as perguntas. Então, para a gente começar o nosso comentário desses 3 primeiros capítulos mais introdução, eu queria te chamar para a folha de rosto, onde está o versículo que sustenta todo esse livro. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha o texto. Vocês precisam perseverar. Então, perseverar é uma necessidade. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu chamo sua atenção para esse versículo para 3 coisas sobre a perseverança, assim, de cara, que a gente vê nesse versículo. Primeiro, é que perseverar é uma necessidade. Quem disse que é uma necessidade? Deus. Ou seja, sem perseverança, você não vai a lugar nenhum na vida. Se não tiver perseverança, você não cresce na sua vida profissional, você não cresce na sua vida espiritual, você não cresce na sua vida familiar, você não cresce na sua vida relacional, você não cresce na sua vida acadêmica. Sem perseverança, ninguém chega a lugar nenhum. Então, perseverança é uma necessidade. Você precisa perseverar. De modo que tem 2 coisas a mais para dizer sobre a perseverança, depois que perseverar é uma necessidade. Quando a vontade de Deus for feita, então a perseverança vai te conduzir a crescer dentro da vontade de Deus. E por último, a terceira coisa que o versículo diz sobre a perseverança é que a perseverança vai fazer você alcançar a promessa. Sabe o que é engraçado? É que a promessa vem por último. Normalmente, quando uma pessoa começa a perseverar, o principal objetivo dela é alcançar a promessa. Mas alcançar a promessa não é o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus é que você faça a vontade dele. A perseverança, ela tem uma graça de te empurrar para o centro da vontade de Deus, que você vai, na medida em que persevera para alcançar a promessa, no caminho entre o início e o alcance da promessa, tem um projeto de Deus embutido ali no meio, que é transformar você numa versão melhor de si mesmo. E aí, nesses 3 capítulos, eu falo de 3 personagens. O primeiro personagem é Jacó. Jacó aparece no primeiro capítulo como o primeiro personagem que ajuda a gente a entender isso. E na história de Jacó, nós percebemos muito, muito, muito claramente que na medida em que Jacó perseguia uma promessa com perseverança, Deus foi tratando Jacó. Uma coisa que a gente fala de Jacó aqui é que Jacó recebeu uma promessa ainda no ventre. Ele estava no ventre da sua mãe quando a mãe de Jacó recebeu uma promessa da parte de Deus. Ela percebia que havia um reboliço dos gêmeos no seu ventre e aí, enquanto orava sobre isso, Deus falou para ela assim: registra, tem 2 nações no seu ventre, mas o maior vai ser, o mais velho vai servir ao mais novo. E a ideia por trás disso é de que o mais novo tinha sido escolhido para ser o sacerdote na linhagem de Abraão. Para você entender isso, pensa assim. Abraão herdou um sacerdócio de Melquisedeque, ele passou o sacerdócio para Isaac e Isaac passou o sacerdócio para Jacó.
Esse sacerdócio indica que Abraão, Isaque e Jacó seriam representantes oficiais de Yahvé para todo o planeta. Onde é que as pessoas encontrariam Yahvé no tempo de Abraão? Em Abraão. Antes de Abraão, em Melquisedeque. Onde é que as nações da terra encontrariam Yahvé no tempo de Isaque? Em Isaque. No tempo de Jacó? Em Jacó. Então, isso é sério demais e por isso era passado como herança. A ideia seria que quem receberia a herança seria o filho primogênito. E no tempo de Jacó, a palavra de Deus dito para Rebeca era que não vai ser para o primogênito, vai ser para o mais novo. Jacó já nasce com essa promessa. O apóstolo Paulo, falando sobre esse episódio aos Romanos, Paulo cita uma fala de Deus assim: eu amei a Jacó e rejeitei Esaú. A ideia não é que Deus não ama Esaú, é que ele não é a pessoa da promessa. Quem é a pessoa da promessa? Jacó. E essa promessa de Jacó já vem com ele do ventre. Deus fez a promessa. Jacó nasce, fica sabendo da promessa, sua mãe conta para ele da promessa, mas Jacó começa a perseguir a promessa com ferramentas indevidas. Mas apesar de as ferramentas serem indevidas, Jacó perseverou. Sabe, às vezes eu percebo que o fato da gente perseverar purifica a gente. Se você não desistir, Deus vai eliminar o que opera em você e que te atrapalha de alcançar a promessa. Porque tem algumas coisas que quando a gente foca numa promessa, tem algumas coisas que nos roubam de Deus e da promessa. Sabe, falta de fé nos rouba da promessa, obsessão nos rouba da promessa, motivação errada nos rouba da promessa. E é por isso que muita gente bem intencionada clama a Deus, busca a Deus, jejua, ora por uma promessa, mas ele não recebe a promessa. Por que não recebe a promessa? Porque ele não está de verdade no caminho da promessa. Não é ao Deus de Abraão que ele está buscando, a promessa dele virou um Deus para ele e ele não vai receber a promessa. Mas se essa pessoa, com todo esse conjunto de travadores da promessa, se ela persevera na busca da promessa, se ela não desiste, ela faz investidas, deu errado, ela continua. O que a perseverança faz? A perseverança vai ser uma ferramenta de Deus para ser um depurador da promessa. Aí, Jacó, na perseguição perseverante da promessa, Jacó chega a deixar de ser Jacó, se tornar Israel, e ele fecha o final da vida assumindo a promessa, recebendo o que Deus o chamou para ser, mas com um adendo. Deus foi transformando a vida de Jacó e levando ele para ser uma versão melhor de si mesmo. Quando a promessa chegou, pegou ele pronto. Esse é o nosso primeiro personagem. E, gente, a Bíblia está cheia de personagens que fazem esse mesmo padrão de Jacó, que Deus vai transformando, fazendo a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Mas aí eu coloquei um segundo personagem para ajudar a gente a ver uma outra coisa. Eu coloquei um personagem que fracassou no capítulo 2. No capítulo 2 tem a história de Saul. E Saul fracassou. Saul também tinha uma promessa. E ele fracassou e ele perdeu a promessa e perdeu de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Por quê? Porque ele não perseverou. Saul recebeu a promessa divina de ser ele o rei de Israel e de ter ele uma dinastia em Israel. E dinastia tem a ver com Saul teria um filho que ia reinar, e teria um neto que ia reinar, e teria um bisneto que ia reinar. Esse era o plano inicial. E era a promessa de Saul. E o que faz Saul perder isso? Num dado momento da vida de Saul, Deus manda Samuel dizer para Saul assim: acabou para você, não tem promessa. Sabe o que é legal? É que a primeira vez que Deus falou para Saul que ele não teria promessa foi justamente o momento em que ele não perseverou. Mas quando Deus diz assim, não tem mais promessa, ele ainda teve uma segunda chance. Deixa eu te contar essa história. A primeira vez que Saul falhou foi quando Deus
ordenou que ele fosse à guerra. E nessa batalha contra os filisteus, seria necessário que Saul esperasse o profeta Samuel, que era o sacerdote da época, para chegar e oferecer o sacrifício. Isso faz sentido se você olhar isso do ponto de vista daquele momento da história. Naquele momento da história, todas as nações da terra eram teocêntricas. Toda a nação vivia ao redor da divindade deles. Então, quando eles iam à guerra, antes deles perguntarem se o arsenal está pronto, eles perguntavam se o Deus está pronto para a guerra. E aí tinha que fazer uns rituais, uma invocação da divindade daquela nação. Toda nação tinha um Deus da nação mesmo. Então, naquela época, não tinha essa história de Estado laico. Na verdade, gente, essa história de Estado laico isso é muito novo na história da humanidade. O Estado nunca foi laico. O Estado sempre teve uma divindade. E na minha perspectiva, a perspectiva espiritual, o Estado ainda não é laico. O Estado ainda tem um Deus. E a pergunta é só o Deus de quem ou qual Deus é o Deus daquela nação. Mas naquela época, as nações para irem à guerra precisavam fazer um ritual. Os filisteus já tinham feito o ritual deles, já tinham invocado a divindade deles e já estavam prontos para a batalha, já estavam lá gritando, sabe? Em outras palavras, basicamente endemoniados. E do outro lado, Saul não estava pronto ainda. Por quê? Porque para ele estar pronto, precisava que o sacerdote chegasse, oferecesse um sacrifício e aí o Deus estaria sido invocado e ele podia ir à guerra. Porque a perspectiva deles era de que toda a batalha era a batalha de divindades. O Deus dessa nação está lutando contra o Deus da outra nação. Era assim que eles entendiam. E aí chegou a hora da batalha e Saul não estava pronto. O que Deus esperava de Saul? Deus esperava de Saul perseverança. Que ele perseverasse na fé, na confiança. Quem persevera, espera. E Saul não esperou muito. Samuel devia chegar, fazer a oferenda, e Samuel atrasou. E atrasou mais um pouco, e mais um pouco. Não foi muito, foram só 7 dias de atraso. Mas o problema foi que no 7º dia, Saul falou assim, já chega. Os filisteus estão lá gritando, prontos para a batalha, e os homens do lado de cá estão indo desanimando na medida que os de lá gritam com força. Então, quer saber? Eu vou esperar Samuel, mas não. Eu vou oferecer o sacrifício. Saul estava cometendo um erro primário, porque desde Moisés que ficou estabelecido que quem faz rituais e holocaustos são os descendentes de Levi. Saul não era da descendência de Levi. Saul era da descendência de Benjamim. Portanto, ele não podia fazer sacrifício. Ele tinha que esperar o sacerdote chegar. Ele não esperou, fez o sacrifício ele mesmo e se preparou para a batalha. Quando ele está pronto, Samuel chega. E Samuel chega com uma reprimenda para ele. E a palavra de Samuel foi, você devia ter esperado. Você devia ter perseverado. E já que você não perseverou, desculpa aí, Deus desistiu de você. Você não vai ser mais a dinastia de Israel daqui para frente. Sinto muito, mas assim diz o Senhor, acabou para você. Uma coisa interessante é que Deus deu a vitória nessa batalha dos filisteus através de Jonatas, o filho de Saul, só ele e o escudeiro dele. Os dois sozinhos deram conta de fazer um grande estrago. Aquela batalha foi vencida porque Deus precisava mostrar para Saul que o segredo não está nas suas ferramentas de controle. O segredo está em Deus. Mas se Saul tivesse perseverado, ele teria crescido naquele dia e naquele dia ele teria resolvido um problema. A necessidade de controle desgraçada que operava na alma dele, ele teria perdido isso e vencido isso naquele dia, mas ele não perseverou. E Saul saiu dali com a sensação de perdi, Deus desistiu de mim e já era. Mas passou um tempo e Deus deu uma segunda chance para Saul. E a segunda chance que Deus deu foi, fala para Saul que os amalequitas se tornaram inimigos, eles estão fazendo níveis altos de feitiçaria, estão contaminando a terra, isso vai dar muito ruim. Então fala para Saul invadir lá a terra dos amalequitas e ganhar essa batalha. Mas fala para Saul que o nível de feitiçaria lá é muito alto. Aquele povo está abrindo portais de magnitude muito alta. Então
não pode deixar nada vivo, nem árvore, nem animal, nem humano, porque está tudo contaminado. Vai lá e acaba com tudo. E aí Saul ficou todo feliz, pensando assim, ganhei uma segunda chance, agora é dessa vez. E a ordem foi clara, nada vivo. Abro um parêntese para te dizer que a maioria absoluta das cidades invadidas não era assim que acontecia. Maioria. No caso dos amalequitas, tinha que ser assim. Joia. Saul foi para lá e voltou trazendo os bois melhores. Aliás, o gado inteiro. Melhor do gado ele não matou. Destruiu as árvores, matou o que devia, mas o melhor do gado ele não matou. E mais, o rei dos amalequitas era um feiticeiro de alto nível, com conhecimento de magia e conhecimento científico altíssimo. Isso impressionou Saul e ele resolveu trazer o rei amalequita com ele para ser o conselheiro, para apresentar conhecimentos novos, para dar ferramentas tecnológicas. Ele traz o rei amalequita e traz o melhor do gado com ele. E aí Samuel chega na hora. Samuel também tinha o péssimo hábito de chegar na hora errada. E quando Samuel chega, a pergunta de Samuel foi: você fez o que Deus mandou? Ou seja, você perseverou no caminho? E aí Saul: claro, meu senhor, eu fiz tudo que Deus mandou. E aí Samuel falou: e que barulho de gado é esse que eu estou ouvindo? Ah, sim, esqueci de mencionar. Os homens, não fui eu, foram os soldados. Eles entenderam que era melhor trazer um pouco de gado para oferecer em sacrifício ao Senhor, porque a gente não pode terminar uma guerra e não ter nada para oferecer em sacrifício ao Senhor. Então não é nada para eles, é para oferecer em sacrifício ao Senhor. Eles levaram todos os rebanhos dos amalequitas para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí Samuel perguntou: e o que mais que você poupou? Ah, sim, eu tinha esquecido. Eu poupei o rei Agag também, porque você sabe, o cara sabe muito, vai ser muito útil para nós e para as nossas empreitadas e para aquilo que a gente pretende fazer. Ele é muito inteligente. E ele tem um conhecimento científico, um conhecimento da magia dessa região. Vai ser muito útil. Então Samuel disse: agora sim, já era. Você teve uma segunda chance e você falhou. Então, o que a gente viu em Jacó não acontece com Saul. Mas eu quero chamar sua atenção para você perceber que tanto Saul quanto Jacó eram pessoas muito complicadas, com problemas muito sérios na alma por resolver. Só que um deles perseverou e Deus foi tratando ele até o final. O outro não perseverou e ele não aceitou o tratamento. Então, o que a perseverança faz? A perseverança faz você se tornar uma versão melhor de si mesmo enquanto vai atrás da promessa. No dia que a promessa chegar, a promessa te encontra uma pessoa melhor para viver a promessa. Então, Deus não atrasa a promessa. Deus te cobra perseverança, porque no caminho Deus vai te tratando. Sabe, a coisa mais poderosa no final, no dia em que a promessa chega na sua mão, não é a promessa. A coisa mais poderosa no dia em que a promessa chega, você podia até jogar a promessa fora, porque a maior bênção no dia em que a promessa chega, se você perseverou, é que você olha para trás e percebe que no caminho você foi sendo tratado, e a promessa já não significa mais nada. Então a sua perseverança transforma e trata você. O terceiro personagem, você vai ler no livro, é José. E em José a gente percebe um outro personagem cuja perseverança o transformou ao longo do caminho, inclusive tratou suas dores e transformou ele em alguém digno de alcançar a promessa. No dia em que a promessa foi feita para José, de que ele iria governar sobre seus irmãos, que ele seria o salvador do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, no dia em que essa promessa foi feita para ele, ele não teve a menor ideia do que isso significava, mas ele perseverou na promessa, E a perseverança preparou ele
para que quando a promessa chegasse, ele estivesse pronto emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente para alcançar a promessa. Então, capítulo 1, 2, 3, mais introdução é o seu texto dessa semana. Eu quero encerrar orando para que você tome postura de perseverança. Eu quero orar para que na sua busca por perseverar, Deus transforme você numa versão melhor de si mesmo. Escuta isso. O maior desejo de Deus não é te entregar a promessa. Desculpa se eu a te contar isso. Deus tem muita alegria em te dar a promessa, mas a maior alegria de Deus é usar a promessa para transformar você numa versão melhor de si mesmo, para transformar você naquilo que Deus planejou que você fosse. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por nós, eu oro pelo teu filho que está ali, do outro lado da tela. Eu clamo por uma intervenção sobrenatural, eu clamo para que a promessa faça o que a promessa disse que faria, mas muito mais. Eu oro para que a promessa transforme teu filho na medida em que ele persevera na busca da promessa, que a promessa transforme teu filho numa versão melhor de si mesmo, que ele cresça, que ele avance, que a perseverança o empurre para o centro da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esquece de comentar e colocar perguntas. Claro que vai ser melhor você colocar perguntas depois de ler os 3 capítulos mais introdução. Porque as perguntas que você fizer antes de ler os 3 capítulos mais introdução, provavelmente você vai ter resposta enquanto lê. Então, lê primeiro e volta aqui e coloca perguntinhas aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe você, até domingo que vem.